E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o William e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Eu vou dividir em algumas partes também esses vídeos, porque são muitas informações e para não tomar muito tempo, né, para não ficarem muito grandes os vídeos, então eu vou fazer eles por partes. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão. Vocês já repararam que geralmente o medicamento usado para o tratamento da depressão também pode ser usado para o tratamento da ansiedade e vice-versa? Isso porque as duas doenças têm causas muito parecidas, causas incomuns. Lógico que são doenças diferentes e o tipo de característica delas também tem algumas diferenças, só que, geralmente, o medicamento que trata para uma também trata para outra. Não é uma regra, mas acontece com frequência. Eu vou explicar um pouquinho por quê. Isso acontece porque tanto a depressão quanto a ansiedade são doenças multifatoriais. O que quer dizer multifatorial? Que elas não têm apenas um único fator que vai desenvolver aquela doença. Por exemplo, uma inflamação. Você tem uma... Bateu o dedo, bateu o braço, ficou roxo ali no lugar. Então, você tem apenas um fator que fez isso acontecer, que é você bater e aquele lugar vai ficar inchado. Então, você usa, por exemplo, um anti-inflamatório para tirar o inchaço ali. Nesse caso da doença da ansiedade e da depressão, os fatores que podem levar a isso podem ser genéticos, podem ser pelo uso de substâncias ilícitas, podem ser também pelo ambiente que ela está inserida, por algum trauma que aconteceu com ela. E também tem o desequilíbrio químico. Lógico que isso não é um diagnóstico, o que eu estou fazendo não é um diagnóstico. Para você ter um diagnóstico correto sobre essas doenças, você tem que consultar um psiquiatra, um médico psiquiatra, ele que vai fazer a avaliação do seu caso e te indicar a medicação correta. Mas eu vou falar um pouquinho da parte química mesmo, que acontece porque é mais a área voltada para a farmácia. Porque os medicamentos eles vão tratar esse desequilíbrio químico. Tanto na ansiedade quanto na depressão, você tem uma desregulação de 3 principais neurotransmissores: serotonina, norepinefrina e dopamina. Na ansiedade, você tem uma desregulação desses 3 neurotransmissores, enquanto que na depressão você tem uma diminuição deles. Então, por isso que os medicamentos usados, né, servem tanto para um quanto para outro. Claro que, mais uma vez falando, isso é uma avaliação feita por um médico psiquiatra. Ele que vai avaliar para o medicamento adequado, porque você tem diversos tipos de medicamentos. Também você tem algumas características, né, da ansiedade, que geralmente é uma certa irritabilidade. A pessoa, quando está em crise de ansiedade, ela tem chora demais, ela tem uma respiração muito ofegante. Você tem características comuns como um sofrimento interno, né, que a pessoa fica muito com a cabeça lá no futuro, então tem um certo sofrimento interno por conta disso. Já na depressão, você acontece de ter uma tristeza muito profunda, uma falta de vontade de fazer coisas que você antes tinha vontade. Claro que isso não são características de um dia. Por exemplo, se você, hoje eu não estou com vontade de fazer nada, amanhã também. Isso não quer dizer que a pessoa não tá com depressão. Às vezes são só momentos depressivos, vamos dizer assim, são só períodos depressivos durante a vida da pessoa. A gente tem esses momentos de tristeza frequentes. O preocupante é quando isso dura por um determinado período de tempo, né? Se você tem uma duração por um tempo prolongado, aí é perigoso. Mais uma vez reforçando, é sempre importante fazer uma consulta com o médico psiquiatra para ele avaliar a sua condição, para ver se você realmente tem depressão ou não e se precisa estar tomando medicamento. Tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou falar mais especificamente de medicamentos. Então, você tem os inibidores da monoaminoxigenase,
você tem os tricíclicos, dentre outros, que eu vou falar nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Obrigado.